aproveitar para colocar agora a pergunta sobre manta térmica que eu achei super válida, comentar novamente aqui no meu Instagram. Eu já comentei, eu tenho vídeos gravados que estão no feed falando sobre esse assunto, sobre manta térmica, tá? Manta térmica e argila, mas vou aproveitar para conversar com vocês um pouquinho com base nessa pergunta que eu recebi, tá bom? Vou responder agora. Desde que eu me formei, como eu comentei com vocês ontem, eu adquiri alguns equipamentos que eu acho fundamentais, tá? Mas os meus primeiros equipamentos foram Indermo, ultrassom e manta térmica. E depois um equipamento de correntes. Então foram meus primeiros equipamentos. Desde daquela época eu uso plástico na manta térmica como forma de proteção da minha manta. E não é à toa que elas duraram aí anos. Uso plástico, continuo usando plástico, aquele plástico de mesa de vó, sabe? Então eu abro a manta em cima da maca, em cima da manta eu coloco esse plástico e em cima desse plástico eu coloco uma toalha, tá? E aí o paciente deita em cima da toalha e ele não fica em contato direto com o plástico, ok? Mas também, se você quiser colocar o paciente em contato direto com o plástico, não tem problema. Você vai colocar a manta, por cima da manta vai colocar a toalha e por cima da toalha esse plástico transparente, que a gente fala que é plástico de mesa de vó, tá? Sem problema. Se você decidiu, tá, não utilizar mais plástico, tudo bem. Você vai colocar o seu paciente deitado na manta. E aí, quando você fechar a manta, você pode colocar uma coberta fininha por cima da manta para tentar vedar ali o máximo e deixar com que aquele calor seja realmente entregue para a sua paciente, tá? Hoje tem mantas no mercado muito interessantes, que elas têm um próprio sistema de vedação, tá? Uma vedação em zíper ou uma vedação em velcro, tá? A que eu uso é de vedação em velcro. Então ela realmente não deixa transparecer, sair o calor ali de dentro da manta, com infravermelho longo, então isso potencializa ali aquele calor interno. Então eu não utilizo essa coberta por cima da manta, mas caso você tenha necessidade, também não tem problema. O único cuidado que tem que ter é em relação ao aquecimento exagerado, a ponto do paciente ele entrar em sudorese, que é o nosso objetivo, mas ele ter uma queda de pressão, tá? Então é interessante que antes do procedimento você verifique a pressão do paciente, tá? Eu tenho até um equipamento aqui para aferir pressão. Ele é portátil, gente. Vocês podem ter aí na clínica de vocês, só para ter uma noção de quanto que está, tá? Ó, coloca no pulso do paciente, afere a pressão do paciente, vê como ele está, se ele está estável, né? Se a pressão dele está abaixo de 140 por 90 e se ela está acima de 120 por 70 por aí, que aí você vai ter mais tranquilidade em abafar esse paciente na manta. Mas se o paciente está estável, você tem conhecimento aí do que você vai fazer, controla a temperatura, controla o tempo. Eu deixo o ar-condicionado ligado, como eu falei, a minha manta ela tem um aquecimento muito bacana, então não há necessidade de eu desligar meu ar-condicionado. Monitoro meu paciente, eu não deixo ele sozinho. Então, se tá tudo bem, se você tem conhecimento da técnica, pode aplicar, não tem problema. E eu gosto de fazer manta térmica com argila. Então, a argila eu envolvo ela no plástico filme atóxico, tá? E aí eu coloco esse paciente na manta e o resultado é maravilhoso.